Bom dia, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, fechem os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Não há nada igual, Não há nada não há nada melhor a que se com comparar. que se comparar A esperança a viva. esperança viva. Tua presença Eu provei e vi, cante. eu provei e vi O mais doce o mais doce amor que liberta que o meu ser liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. O desejo do meu coração. Sermos inundados. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar a tua glória E e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, És bem-vindo és aqui. bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. O desejo do meu coração. Sermos inundados. Inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, Encher este lugar. É o desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e nosso Rei, em nome do Teu Filho Jesus, nós entramos, Senhor, mais uma vez em oração, mais uma vez pela fé, com sinceridade e de todo o nosso coração, nos aproximamos de Ti e por causa dos méritos do sacrifício perfeito e do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, chegamos diante do Teu trono e cremos que o Senhor está nos ouvindo e cremos que os Teus ouvidos estão inclinados para a nossa súplica. Reconhecemos que nada merecemos,
reconhecemos que pela nossa força, capacidade, não temos e jamais teríamos condições de chegar diante da tua presença, diante do teu trono. Mas o Senhor Jesus morreu por nós, entregou-se por nós, derramou sangue em nosso favor, tornando possível não apenas os nossos pecados fossem apagados, mas tornando possível o nosso acesso direto à tua presença. Se possível, a gente assiste a segunda parte da entrevista do pastor Nigobe, faz parte da rede de apoio internacional. Na semana que vem, se possível, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 38, você que trouxe a sua Bíblia. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta, cante. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Mais uma vez, com mais fé, toda luta tem sempre. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Graças a Deus. Olhem para mim, por favor. Preste atenção para que você seja abençoado. Não esqueça que quando a gente transmite a palavra de Deus, esse é o momento mais importante da reunião, onde você pode, de uma maneira melhor, ouvir a voz de Deus. Deus fala, a maneira mais comum é através das Escrituras. Nós temos a palavra de Deus escrita. Deus pode falar diretamente ao coração espiritual da pessoa. Deus pode usar pessoas para falar de Deus. Nós começamos a falar na semana passada a respeito das pessoas que muitas das vezes se deparam com um momento decisivo na vida. Os momentos decisivos
não acontece toda semana, todo dia, todos os meses. Dificilmente alguém vai dizer, todo dia eu vivo um momento decisivo na vida. Isso é muito difícil acontecer. Mas tanto as pessoas que creem na palavra de Deus, como as pessoas incrédulas, todos nós iremos viver ou nos deparar com alguns momentos que são decisivos para a nossa vida. E ali, naquele momento decisivo, alguma definição tem que acontecer. Aconteceu uma definição, o momento é decisivo. As pessoas incrédulas, elas se baseiam na sua própria força, na sua própria capacidade, e às vezes, quando elas se deparam com um momento decisivo, aquilo que é natural, ou que se pode resolver de uma maneira natural, muitas delas vão lá e tomam as suas decisões de uma maneira natural, baseadas às vezes na sua inteligência, na sua força. O cristão, aqueles que têm um conhecimento da palavra de Deus, esses têm, acima de tudo, Deus para lhes dar direção, para lhes dar orientação. O verdadeiro cristão, ele não vive apoiado na sua inteligência, na sua força, na sua capacidade. Ele tem que aprender a depender, acima de tudo, de Deus. Muitas das vezes, a pessoa está vivendo um momento decisivo. Nós falamos aqui, agora se tratando, às vezes a pessoa incrédula, ela está vivendo um momento decisivo na vida. Às vezes a pessoa está no fundo do poço. Aquele é um momento decisivo. Ou a pessoa se quebranta, abre o coração, se volta para Deus, e haverá uma transformação positiva na vida, ou a pessoa vai perecer de vez. Então tem gente que viveu isso, um momento decisivo, fundo de poço, e tomou a direção certa, se voltou para Deus e houve uma transformação, e a pessoa entende, reconhece, aquele era um momento decisivo. Se eu não tivesse me voltado para Deus naquela hora, eu teria perecido. Tem gente que também lembra, aquele foi um momento decisivo na vida. Se eu tivesse me voltado para Deus, haveria uma transformação. Não me voltei, estou definhando, porque era um momento decisivo. Isso acontece com as pessoas incrédulas também em relação a Deus. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, não esqueça disso, ouvindo a palavra de Deus, mas ela está dividida. Há pessoas divididas no coração, está dividido entre Deus e o mundo. Às vezes aquele é um momento decisivo para aquela pessoa. Ou ela se agarra com Deus e não aceita mais viver dividida entre Deus e o mundo, ou então ela vai perecer. É um momento decisivo para a pessoa. Às vezes a pessoa está dividida entre as coisas de Deus, as coisas do Espírito e a carne. A pessoa tem que saber, eu estou num momento decisivo na vida. Espiritualmente falando, eu preciso de uma definição. A definição, muitas das vezes, parte da sua decisão no coração. Deus não decide por nós, Ele nos dá direção.
mas nós temos que mostrar para ele que a gente quer ir para o lado certo, para o caminho certo, para a direção certa. Então, um momento decisivo, mesmo que a gente esteja diante de situações que a gente não tenha condições de mudar com as nossas mãos, mas sempre vai haver a necessidade de tomarmos atitudes com Deus. Às vezes o que podemos fazer é orar. Às vezes podemos tomar atitudes espiritualmente. Às vezes só podemos orar, mas sempre haverá a necessidade de fazermos alguma coisa, ainda que só Deus possa reverter aquela situação. Então, o momento decisivo, ele pode ser definido de uma maneira favorável ou de uma maneira negativa. Há pessoas, muitas das vezes, que perderam o casamento, perderam a família. A pessoa viveu um momento decisivo, o casamento não estava bem. Às vezes vem alguém e fala: olha, fulano, você precisa mudar as suas atitudes, mudar com a sua esposa, ou fala: você tem que mudar com o seu marido. Vocês estão caminhando para uma separação e um divórcio, uma destruição. Há pessoas que, por orgulho, elas não quiseram dar ouvido. Aquele era um momento decisivo: ou reconstrói, ou então destrói definitivamente. Há pessoas que, por causa do orgulho, não quiseram abrir o coração, o casamento acabou. Perdeu o casamento, perdeu a família. Tem gente que olha para trás e fala: aquele era um momento decisivo. Se eu tivesse aberto o coração, se eu tivesse me quebrantado, se eu tivesse mudado, se eu tivesse reconhecido meus erros, eu não teria perdido o meu casamento, eu não teria perdido a minha família. Há homens que hoje olham para trás e entendem isso. Há mulheres que olham para trás e entendem isso. Então, não são todos os dias, nem toda semana, nem todo mês que nós vamos viver um momento decisivo na vida. Mas, como cristãos, como pessoas que creem na palavra de Deus, que conhecem a Deus, nós precisamos ter esse discernimento. Eu estou vivendo um momento decisivo, às vezes por uma questão espiritual, está dividido entre Deus e o mundo. Às vezes está vivendo um momento decisivo porque está dividido entre as coisas do espírito e da carne. Às vezes a pessoa está muito bem com Deus, ela não está dividida entre Deus e o mundo, ela está muito bem. Mas às vezes ela está enfrentando um momento na vida, uma situação na vida, uma circunstância na vida, um problema na vida, que aquele é um momento decisivo. Ela precisa lutar para que aconteça uma definição favorável, positiva. O que não pode é se viver momentos decisivos e a pessoa simplesmente ficar parada, achando que Deus vai fazer tudo sozinho, sem que ela tenha que fazer a parte dela, ou pensando que o tempo vai definir ou vai decidir tudo na vida dela. Não é assim. Há pessoas que hoje elas podem respirar aliviadas, porque elas enfrentaram um grave problema na vida, uma situação difícil na vida, e aquele era um momento decisivo, ou acontecia uma transformação, uma definição positiva, que iria trazer, como trouxe benefícios para a pessoa,
ou aquela situação iria lhe trazer muitas dores. Então há cristãos que eles também lembram: se eu não tivesse lutado, naquele momento, se eu não tivesse exercitado a minha fé, se eu não tivesse orado, se eu não tivesse batalhado, eu não teria vencido aquela situação, aquele problema, aquela circunstância, e aquilo teria me trazido muitas dores e sofrimentos. Então hoje há pessoas respirando aliviadas, porque elas souberam lutar no momento decisivo. Então eu queria ler aqui a passagem, todos conhecem, mas esse é um grande exemplo, é um grande ensinamento para todos nós, para que a gente entenda que muitas das vezes Deus até permite circunstâncias, situações extremamente difíceis diante de nós. Aquele momento é um momento decisivo, mas nós também temos que entrar com a nossa parte. Nós não podemos ficar esperando que Deus defina tudo sem que a gente faça a nossa parte. Vamos ler aqui Isaías 38. É um ensinamento muito grande, quase todos já conhecem, já ouviram falar, mas a gente aprende. Naqueles dias, que dias? Após, olha um pouquinho para mim, após o rei Ezequias ter obtido uma grande vitória, porque o Senaqueribe, um imperador que tinha invadido várias nações, resolveu destruir o país onde ele era rei, e ele também ficou numa situação, um momento decisivo: ou eu confio em Deus assim e vou buscar um milagre, ou nós vamos nos tornar escravos desse imperador. E ele confiou em Deus, e Deus deu uma grande vitória. Então ele estava vivendo um momento assim de uma vitória extraordinária, pós-vitória. Estava assim maravilhado com a vitória que Deus lhe deu. Mas naqueles dias ele adoeceu, ele foi acometido por uma doença. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, uma enfermidade incurável para os médicos, para os homens, uma enfermidade que queria levá-lo à morte. Então ele adoeceu. O que Deus fez? Deus enviou o profeta. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, quer dizer, Deus quem está falando, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olhe um pouquinho para mim, para você entender, trazer para a sua vida. Então ele estava vivendo um momento pós uma grande vitória, mas de repente a doença chegou, uma doença incurável. Deus enviou o profeta Isaías, não foi para aterrorizar, mas foi para abrir os olhos dele. Aquela informação que ele recebeu, ela estava para acontecer, e ela foi passada por um profeta por ordem de Deus. Quer dizer, põe em ordem a tua casa. Não era pôr em ordem a tua casa no sentido literal da palavra, tua casa está bagunçada. Não, põe em ordem a tua vida. Às vezes a pessoa está com a sua casa, literalmente falando, materialmente falando, arrumada,
quem entra na casa da pessoa, vê tudo nos devidos lugares. Mas não era isso que Deus estava dizendo. Às vezes a pessoa está com a casa toda arrumada, tudo nos seus devidos lugares, mas a vida não está no devido lugar. Às vezes, espiritualmente, a vida da pessoa está uma bagunça. Às vezes a pessoa está até dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas quando ela olha para a vida espiritual dela, a coisa está uma bagunça total. Às vezes a pessoa está fisicamente, está tudo em ordem, a sua casa, a sua aparência está em ordem. Quando a pessoa olha para o seu casamento, o casamento da pessoa às vezes está uma bagunça. Às vezes a vida profissionalmente está uma bagunça. Às vezes a vida econômica está uma bagunça. Às vezes o relacionamento da pessoa com outras pessoas está uma bagunça. Então, põe em ordem a tua casa. Quer dizer, nós temos que aprender isso. Nós podemos enfrentar lutas, problemas. O mundo é de aflições. Uma coisa é você enfrentar lutas, mas você saber: a minha vida com Deus está em ordem. A minha vida conjugal está em ordem. O meu relacionamento com as pessoas está em ordem. Então, uma coisa é você enfrentar lutas sabendo que a sua vida está em ordem. Outra coisa é como muita gente vive. Tem muita gente que, se você entrar na casa deles, está tudo direitinho. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo, mas tem gente que você entra na casa deles, aparentemente a vida deles está em ordem. Você olha para a aparência física deles, eles estão fisicamente muito bem cuidados, vestidos e cuidados. Às vezes as pessoas pensam: a vida daquela pessoa está em ordem. Não quer dizer nada. Nada. Então, o rei era rei, mas havia uma necessidade dele colocar em ordem uma série de coisas na vida. Então, a orientação foi esta: põe em ordem a tua casa, organiza a tua vida, porque você vai morrer. Porque você vai morrer. Então, era um momento decisivo. Era Deus quem estava afirmando que ele iria morrer, anunciando que ele iria morrer. Mas até aquilo que Deus planeja fazer, ele pode reverter, ele pode mudar, dependendo também da nossa atitude. Até o que Deus fala que vai fazer, dependendo, ele muda. Ele pode mudar. Ele disse, indignado contra o povo de Israel: eu vou matar esse povo, eu vou matar esse povo, porque o povo se rebelou, fez uma série de coisas erradas, não creu nele. Ele disse: eu vou matar esse povo. Mas aí vem Moisés e fica lá horas e horas intercedendo a Deus. Deus, o povo pecou, mas se o Senhor não levar esse povo a entrar na terra, o que as outras nações vão dizer e tal. Aí Deus mudou a sua decisão. Ele mudou a sua decisão. Ele ia matar, não matou mais. A minha presença não vai, eu não vou matar, mas a minha presença não vai com este povo. Aí vai Moisés e luta, e Deus, tá bom. Então,
Às vezes tem situações que elas estão, vamos dizer, definidas. E nós encontramos na Bíblia situações em que o próprio Deus planejou fazer aquilo, decidiu fazer aquilo. Mas em algumas situações, ele mudou aquilo. Então estava, vamos dizer assim, planejado que o rei Ezequias iria morrer, consequência daquela doença mortal. Era um momento decisivo para ele. Ou eu me entrego, na maioria dos casos, outra pessoa iria dizer, pô, Deus está falando que eu vou morrer, não tem jeito, eu vou me entregar, vou me deprimir, vou ficar esperando a morte. Mas não, houve uma reação da parte dele. Então nós temos que aprender isso. As coisas acontecem, você pode estar muito bem com Deus e Ele permitir situações na vida, mas não quer dizer que nós temos que, não é se revoltar contra Deus, mas não quer dizer que a gente tem que cruzar os braços, nós temos que lutar. Então o profeta falou, arruma a tua vida, põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e foi falar com Deus. Quer dizer, tem uma coisa definida, anunciada pelo homem de Deus, mas ele foi orar, virou o rosto para a parede e orou, e disse, falando primeiramente da sua condição espiritual, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Está falando da vida espiritual. Com inteireza de coração. Está falando do relacionamento com Deus e com as pessoas. E fiz o que era reto aos teus olhos. Está falando de atitudes. Então ele orou, olhe para mim, por favor. Ele virou o rosto para a parede. O profeta saiu da casa dele e virou o rosto para a parede. Ali ele abriu o coração. Se revoltou contra Deus? Não. O que ele fez? Falou com Deus. Eu peço que o Senhor venha se lembrar que eu andei com fidelidade, quer dizer, veja a minha vida espiritual, com inteireza de coração, falando do relacionamento dele com Deus e com as pessoas, e fiz o que é reto, falando das suas atitudes com Deus, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. O profeta estava indo embora no meio da cidade, chegando no centro da cidade. Deus disse, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus à sombra lançada pelo sol declinente no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então, olha um pouquinho. Aquele era um momento decisivo para Ezequias. Ou eu me entrego, fico esperando a morte, ou eu vou lutar. Ele foi lutar. Abriu o coração diante de Deus. Deus ouviu a oração. Disse ao profeta, volta lá, diz a ele que ouviu a oração dele, vi as lágrimas dele. Eu vou acrescentar 15 anos de vida. Ele não vai morrer. O plano, o que havia sido anunciado,
Não vai acontecer. Eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Darei a ele a vitória. E para cumprir o que eu havia falado, né, eu vou fazer o sol declinar 10 graus. Deus fez o sol declinar. O sol deu uma... Certamente dizem os cientistas que a rotação da Terra diminuiu em 10 graus. Deus fez isso para cumprir a palavra dele. Ele estava agora sendo abençoado por Deus. Então, é muito importante aprendermos isso, que hoje para um, amanhã para outro, mais na frente para outro, existem os momentos decisivos na vida, decisivos e importantes. O que temos que fazer? Lutar seguindo a direção de Deus. Eu estou vivendo um momento decisivo, porque eu estou dentro da igreja, mas um pé com Deus e um pé no mundo. Um pé com Deus e um pé no mundo, né? Então, essa é uma decisão, é um momento decisivo. Então não deixa escapar a sua chance de se levantar espiritualmente, porque há pessoas que viveram o que você que está vivendo isso viveu. Tem gente que estava na presença de Deus, mas o coração dividido entre Deus e o mundo. Ouviu e foi rejeitando a orientação de Deus, até que chegou um momento decisivo. Aquele era um momento decisivo. Ou a pessoa rasgava o coração e se levantava com Deus definitivamente, ou as trevas iam tomar conta. Isso acontece. Não fica pensando que já está dentro da igreja, está tudo garantido. Não tem nada garantido assim, não. Não é automático, não. Tem gente que eu já conheci, pessoas que viveram um momento decisivo, elas ficaram divididas, e o Espírito Santo falava, e elas não quiseram dar ouvido, até que chegou um momento decisivo. É o tudo ou nada agora. Tem gente que acordou, senão agora tudo ou nada, eu rasgo meu coração mesmo e me converto, me volto para Deus mesmo e me levanto, ou então eu estou perdido a partir daí. Tem gente que aproveitou a chance e foi para o lado correto. Houve uma definição na vida da pessoa. Houve uma definição na vida da pessoa. Ela se firmou a partir dali e nunca mais decaiu. Tem gente que não. Tem gente que viveu um momento decisivo, mas não abriu o coração. Aquele era um momento em que o diabo estava como quem diz assim: eu vou pegar você, eu vou arrastar você de volta. Era um momento decisivo, e a pessoa não deu ouvido à voz de Deus, não abriu o coração. Muitas das vezes decaiu na fé, nunca mais conseguiu sequer pôr o pé dentro de uma igreja evangélica, nunca mais. As trevas sugaram a pessoa. Tem casos por aí, não esqueça disso. Às vezes se está enfrentando um problema, a pessoa não está dividida no seu coração. Ela está enfrentando o problema, mas está se deixando levar pelo problema. Aquele problema está sendo um meio, uma porta para o diabo tentar lhe roubar a fé
Às vezes Deus vai falando, olha, olhe para o alto, hein? Olhe para o alto. Não se deixe levar pelo problema. Viva a sua fé, olhe para Deus. Mas a pessoa às vezes foca no problema e vai se deixando levar, vai se deixando levar, vai se deixando levar. Aquele é um momento decisivo para aquela pessoa. Ou ela diz, não, eu vou olhar para o alto e acabou. Vou me levantar na fé, vou olhar para o alto e acabou. O resto é com Deus. O que eu não posso fazer é com Deus. Ou ela olha para o alto definitivamente e confia em Deus, ou ela vai decair na fé. Decaiu na fé, acabou. Deixou afetar a fé, decaiu na fé, acabou. Não tem mais arma, não tem mais força, não tem mais nada. Agora é descer ladeira. Então, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender. Ezequias, quando fala com Deus, havia determinadas coisas na vida dele que ele tinha que pôr em ordem. Era um rei. Se organiza, você vai morrer. Mas nem por isso ele cruzou os braços e falou, vou me organizar para morrer. Não. Ele entendeu que era preciso lutar naquele momento tão decisivo. Era preciso lutar. Não ficou contra Deus, não lutou contra Deus. Essa história de lutar contra Deus. Ele foi lutar pela sua cura, por um milagre. E falou com Deus, tenho sido fiel, inteireza de coração e tenho feito o que é reto aos teus olhos. Lembra-te de mim, peço-te. E dali aconteceu um grande milagre. Então, na vida, ocorrem momentos decisivos. Para os incrédulos, para os cristãos. Para aqueles que estão muito bem com Deus e para aqueles que não estão bem com Deus. Acontecem os momentos decisivos. Há pessoas que estão desfrutando, né, de definições importantes que aconteceram na vida, mas elas tiveram que lutar. Há pessoas que estão chorando porque viveram momentos decisivos ou não lutaram, ou então a definição que aconteceu para elas foi negativa, foi ruim. Não houve uma definição positiva. Isso acontece por aí. Tem cristãos, tem gente, não esqueça. Tem gente que hoje chora porque gostaria de pisar os pés dentro de uma igreja. Não tem força mais. O diabo pôs as patas em cima, daqui você não sai. Não sai. Eu conheço gente que chora, não tem força mais. Pessoas que muitas das vezes, num momento absolutamente decisivo na vida, elas não fizeram o que deveriam fazer com Deus. Elas não fizeram. E aquilo lhe custou caro. Tem gente que hoje chora, porque se eu tivesse feito isso, eu não teria perdido a esposa, que hoje a pessoa diz, era uma excelente esposa, e na época considerava uma péssima esposa. Tem gente que hoje diz, se eu tivesse acordado, se eu tivesse mudado, se eu tivesse não sei o quê, eu não teria hoje perdido o casamento. Tem gente por aí chorando porque perdeu o casamento e a família. Momentos decisivos na vida. Ou reconstruía ou destruía. Tem gente chorando. Por quê? Porque na hora decisiva, um momento decisivo na vida não foi
lutar e não buscou a direção correta. Está chorando por aí. Então, nós temos que, como cristãos, sempre lembrar que o nosso objetivo principal, o nosso alvo, o nosso foco, o reino dos céus, a vida eterna na presença de Deus. Só que tem gente que jogou fora esse objetivo, se tornou impossível para eles agora. Eles perderam a oportunidade de conquistar a maior de todas as vitórias, a vida eterna, porque eles viveram momentos decisivos, onde eles poderiam permanecer com tudo que Deus tem, e muitas das vezes jogaram fora, tudo foi por água abaixo. Então, de repente, há pessoas aqui, você vem brincando com Deus, você conhece a palavra de Deus, mas você vem brincando com Deus. Você sabe o que deve ser feito, mas você não faz, ou então você faz o contrário. Deus, o mundo, Deus, o mundo, Deus, o mundo, Deus, o mundo, Deus, o mundo. Então, de repente, você já está quase com a sua mente cauterizada. A consciência não acusa mais, mas você vai lá, vive do jeito que quer, depois na outra semana aparece na igreja, depois vive do jeito que quer, depois na outra semana aparece na igreja. Você pensa assim, pô, isso aí vai ficar assim, eu vou levar esse negócio aí até o final. Não caia nessa besteira, Primeiro, que Deus é justo, é amor, mas Ele é justo. E segundo, que o diabo não brinca com ninguém. O diabo não brinca com ninguém. Às vezes é como se Deus dissesse, olha, isso é o momento seu, hein? Você se lança de vez nas minhas mãos, abre o seu coração e se arrepende profundamente, se volta para mim, ou o diabo vai prevalecer sobre você. Não esqueça, tem gente por aí chorando amargamente. Tem gente que já pregou para os outros. Tem gente que já fez a obra de Deus. Tem gente que foi membro de igrejas, que hoje está em trevas. O momento decisivo aconteceu e a pessoa não foi para o lado correto. Então, o bispo, primeiro olhe sua vida espiritual. Você não tem esse problema de estar dividido entre Deus e o mundo? Não, graças a Deus. Mas eu estou passando por um problema, e os meus olhos, minha mente, nesse problema o tempo todo. Eu tenho deixado de olhar para Deus, e eu tenho olhado para esse problema, e percebo que a minha fé está ficando meio que abalada, eu estou enfraquecendo. O Espírito Santo está falando, olhe para o alto, olhe para Deus, creia, use a sua fé, tire o seu coração do problema. Então, o Espírito Santo vai falando, você chega uma hora que tem um momento decisivo, ou a gente olha para Deus, ou a pessoa olha para Deus, define, não, vou olhar para Deus e acabou. Essa situação aí, eu vou orar e tal, mas ele tem um poder para transformar. Ou olha para Deus e se levanta, ou vai afundar de vez, vai perecer de vez. Então, às vezes é um momento decisivo. Não é que a pessoa está querendo o mundo, está querendo as trevas, mas ela não está fazendo o que devia fazer. A Bíblia diz, levantai o alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Eu tenho que olhar para Deus, mas não olha para Deus e fica olhando o tempo inteiro para aquela situação. A fé está sendo abalada. O Espírito Santo usa o pastor, usa alguém e fala assim, olha para Deus, hein? Mas a pessoa às vezes ela não dá ouvido. Vai levar isso a vida inteira? Não vai. Vai ficar se arrastando assim o tempo inteiro? Não vai, porque existe Deus
que quer o nosso melhor, mas existe o diabo que quer o pior. Vai chegar uma hora que, se você, essa pessoa, não tomar uma decisão dentro dela, falar assim: não, acabou, eu vou fazer a volta, eu tenho que me levantar na fé de uma vez e vou me levantar, e vou olhar para Deus agora, fazer o que Deus quer. Às vezes ela pode perder tudo com Deus por isso. Às vezes a pessoa não está simplesmente dando ouvido. Então eu quero fazer uma oração antes de buscarmos a presença de Deus. Eu sei que não são todos. Vamos orar hoje, vamos orar no próximo domingo e no terceiro domingo. 3 orações na reunião por esse objetivo. Caso você esteja, não são todos, caso você esteja vivendo um momento decisivo na sua vida, primeiramente você tem que olhar a situação. Se o momento decisivo é porque você está dividido entre Deus e o mundo, aí você tem que rasgar o seu coração e ir para o lado certo. Eu estou vivendo um momento decisivo porque eu estou olhando para um problema. Não é que eu quero o mundo, mas eu estou focando lá no problema, me afeta. Você tem que tomar uma atitude, decidir, vir para o lado certo. Não, eu estou vivendo um momento decisivo porque estou enfrentando um problema, seja no seu casamento, seja um problema dentro da sua casa. Eu sei que eu estou vivendo um momento decisivo. Você tem que fazer a sua parte com Deus. Não pode mudar com as suas mãos? Não posso mudar com as minhas mãos. Às vezes o casamento da pessoa está por um fio, mas está por um fio porque o diabo está trabalhando para acabar aquele casamento. Às vezes um não tem uma vida com Deus, às vezes os dois conhecem a palavra de Deus. O diabo está trabalhando para rachar aquele casamento. Há uma batalha espiritual em relação àquele casamento. Ou acerta e reconstrói, ou vai para o brejo o casamento. Eu preciso lutar. É preciso lutar. É preciso lutar. Sempre lutar. Lutar seguindo a direção de Deus. Então, o exemplo de Ezequias serve para nós. Mesmo uma informação a respeito de um plano que o próprio Deus anunciou: você vai morrer. Ainda assim, ele lutou e Deus desfez o que havia falado. Eu vou te dar, porque quando fala vou te dar, é porque, tu vai morrer mesmo. A tua morte virá por causa desta doença aí. Mas por causa da luta deste homem, Deus então disse: eu vou te acrescentar 15 anos. É como se tu fosse morrer em dezembro agora. Já estava decidido que você ia morrer em dezembro, mas porque ele lutou, orou, abriu o coração, então eu vou te dar mais 15 anos de vida. Vou te acrescentar 15 anos de vida. A tua vida ia até ali, mas eu vou te acrescentar mais 15 anos. Por quê? Porque houve uma luta. Então nós temos que lembrar disso e compreender que mesmo quando as coisas estão humanamente falando, ou até diante de Deus como se definidas, ainda assim a gente pode lutar, porque até o próprio Deus pode reverter aquilo que estava definido. Às vezes é uma situação na família, está todo mundo se entregando àquela situação,
De repente alguém entende, esse é um momento decisivo aqui na nossa família. Nós precisamos batalhar. Deus é Deus para reverter tudo. O que não pode é viver um momento decisivo e ir para o lado errado. Ou viver um momento decisivo e ficar esperando que o tempo defina as coisas. Há um mundo espiritual, lembre-se disso. Há um mundo espiritual. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Entenderam, sim ou não? Se você diz, bispo, não estou vivendo nenhum momento decisivo em relação à minha vida com Deus, em relação à minha vida espiritual, em relação à minha vida conjugal, sentimental, profissional, eu não estou vivendo nenhum momento decisivo. Apenas aprenda, um dia que você estiver vivendo um momento decisivo, entenda que nós temos que fazer uma parte, ainda quando estamos diante de situações que só Deus pode reverter. Muito bem, eu estou vivendo um momento decisivo, então você não pode ficar como se meio que perdidão na situação. O que está acontecendo? Faça uma leitura. Eu estou vivendo um momento decisivo porque eu fico dividido entre Deus e o mundo. Eu estou percebendo que ou é tudo ou nada agora. Então você tem que acordar. Eu tenho que abrir o meu coração agora de uma vez e definitivamente, porque senão eu corro o risco de voltar para as trevas, voltar para a mão do diabo de uma vez, novamente. Não estou vivendo um momento decisivo porque eu fico olhando para o problema o tempo todo, eu só penso no problema. A minha fé está indo para baixo. Eu tenho que me levantar de uma vez por todas, porque senão eu posso tomar uma rasteira, a minha fé indo embora já era, eu perdi tudo. O meu casamento, tem gente, casamento, às vezes por um fio. Por quê? Faço uma leitura. O problema está sendo ela. Então, se ela conhece a palavra de Deus, ela tem que abrir o coração e falar, opa, eu tenho que consertar a minha parte aqui para o meu casamento prosseguir. O problema é ele. Conhece a palavra de Deus? Opa, eu tenho que fazer a minha parte então, porque senão eu posso perder meu casamento. Meu casamento acertar. O problema são os dois. Estão os dois trabalhando para destruir o próprio casamento. Por um erro de um, de outro. Acorda. O que eu tenho que mudar, o que ela tem que mudar, o que você tem que mudar. Não é só orar. Não é só orar. É tomar atitudes também. Ou vivendo um momento decisivo dentro da minha casa, às vezes com filhos. Ou acontece uma definição para cá, abençoa, ou virão dores. Tem que saber como fazer, como lutar, buscar a direção de Deus. Amém? Deu para entender, sim ou não? Então, é cada um. Quem não está vivendo um momento decisivo nenhum, você vai orar, buscar a presença de Deus aí. Amém. Estou vivendo um momento decisivo, então olhe para a sua vida, para a sua situação, que você está vivendo. Tenha sabedoria. Sabedoria para discernir o que está acontecendo. O problema está sendo você, está precisando de uma definição da sua parte em relação a Deus. Tome, faça, se agarre com ela. Não perca a chance com Deus. Não fique pensando. Eu já vi nesse período, pregando a palavra de Deus, eu já vi muita gente que a gente percebia, a gente entendia. Está num momento decisivo mesmo. Ou
ou vai se levantar, ou vai se agarrar com Deus agora e vai em frente, ou as trevas vão tomar conta. Só que a gente não pode entrar no coração de ninguém. O pastor pode até aconselhar, falar: fulano, para de brincar com Deus, hein? Para de ir para a igreja, ouve, não dá crédito, não dá ouvido. Abre o coração. Tem gente que abriu, tem gente que fechou, e isso custou muito caro, não só enquanto estão vivendo aqui, mas vai custar eternamente. Tem outros que acordaram, então a gente tem que acordar, despertar e fazer o que tem que fazer. Amém? Fiquem de pé, vamos falar com Deus, por favor. Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Lutar é perseverar pelo seu ideal, Sentindo a esperança. sentindo a esperança de novo amanhã. Anunciar Anunciar a salvação. a salvação. Toda luta Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite só derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem. Para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final uma vitória. jamais só derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita Ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, eu sei que nem todas as pessoas estão vivendo momentos decisivos em suas vidas. Nem todos aqui estão atravessando ou vivendo um momento decisivo na vida. Mas há pessoas que estão. Há pessoas que vêm, às vezes há muito tempo, divididas entre Deus e o mundo. Há pessoas que não abriram o coração totalmente e vivem como se brincando com Deus, com a verdade. Elas entram aqui, oram, recebem orações, levantam suas mãos aos céus, mas quando vão embora, elas vivem de acordo com o mundo,
E agora elas estão num momento decisivo. Ou elas se quebrantam de uma vez por todas, se voltam para ti, ou as trevas dominarão as suas vidas. Eu peço, fale com elas, nem que seja pela última vez hoje, para que elas deem ouvido e se voltem realmente para ti. Há outras que não querem o mundo nem as trevas, mas elas têm olhado não para o Senhor, não para o seu poder, não para as suas promessas, mas elas têm olhado para as circunstâncias o tempo todo. E a fé está como se minguando a cada dia, e resta o mínimo de fé. Elas estão num momento decisivo, ou abrem o coração e decidem: eu vou olhar para Deus, eu vou me levantar, ou então tudo vai por água abaixo, porque irão perder a fé e tudo que a fé proporciona, Senhor. Há outras pessoas enfrentando uma luta, às vezes no casamento, na família, na vida. Ou acontece uma solução, uma reconstrução, uma transformação que trará paz e bênçãos, ou muitas dores e sofrimento virão. Ajude esta pessoa a vencer, Senhor. Estenda a mão sobre aquilo que ela não pode transformar, que ela não pode solucionar, que ela não pode resolver. Mas veja que ela está lutando. Ezequias poderia entregar-se à morte e fazer exatamente o que foi ordenado, organizar tudo e esperar a morte. Mas ele fez diferente. Ele entendeu que aquele era um momento decisivo. Virou o rosto para a parede, orou, falou com o Senhor e disse: peço-te, lembra-te de que andei com fidelidade diante de ti, com inteireza de coração, e fiz o que é reto aos teus olhos. Ele rasgou o coração. Ele entendeu que aquele era um momento decisivo, mesmo que ele não pudesse vencer com a sua própria força aquela doença, mas ele confiou que o Senhor poderia curá-lo. Oh, meu Deus, estenda as mãos, Senhor, sobre aqueles que estão vivendo um momento decisivo.
nas suas vidas. Aqueles que estão, meu Pai, vivendo um momento decisivo na vida. E torna possível, Senhor, torna possível a solução, a reconstrução, a cura, a libertação, a vitória sobre aquela situação que não se pode resolver por própria força. Lembra-te, meu Pai, de Ezequias. Estamos numa reunião de louvor e adoração, mas entendemos que o Senhor cuida daqueles que estão voltados para Ti. E eu creio que o Senhor quer ajudar e abençoar aqueles que estão vivendo momentos decisivos, para que eles tenham, alcancem uma definição positiva, vitoriosa, abençoada, que lhes traga vida e paz, que lhes dê condições até de testemunhar e glorificar o Teu nome, Senhor, para que num futuro próximo pessoas possam dizer: eu vivi um momento decisivo, mas eu ouvi a voz de Deus, eu lutei e houve uma definição, eu saí daquela situação, daquele momento decisivo, abençoado, abençoada, de uma maneira vitoriosa. Isto também te glorifica, isto também traz louvor ao Teu nome. A cura de Ezequias também trouxe louvor ao Teu nome, porque o Senhor é Deus. Ó Espírito Santo, abençoe, fale com Deus. Se você está vivendo um momento decisivo, e não depende só de você abrir o coração, se voltar para Deus, ou deixar de olhar as circunstâncias. Fale com Deus também. Fale com Deus. Ainda que você esteja vivendo um momento decisivo em relação a um problema que você não consegue transformar com as suas mãos, Deus quer ser glorificado. E quando vivemos momentos decisivos e acontece uma definição vitoriosa, agradável a Deus, que glorifica a Deus, isto também é agradável aos olhos dele. Isto também lhe traz louvor e adoração. Abençoe o Teu povo, meu Pai, e que aqueles que estão vivendo momentos decisivos possam ouvir a Tua voz, caminhar para a direção certa, Senhor, e obter uma definição vitoriosa que venha Te glorificar. Nós Te glorificamos. Há pessoas que estão hoje cheias da Tua presença e viveram momentos decisivos, ou se voltavam para Ti ou iriam perecer, mas elas se voltaram e hoje estão Te glorificando. Toda luta tem sempre no final
uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem. Para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite só derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem. Pra tudo existe uma solução. agradeça a Deus, adore a Deus, expresse a Deus seu amor, sua consideração, sua gratidão. Lembre-se que Ele quer o melhor para nós. Ele deseja o melhor para nós. Ele deseja que saibamos sempre caminhar para a direção dele, para a direção que nos trará vida. Oh, meu Deus, seja glorificado, exaltado, seja engrandecido, meu Deus, através da nossa vida, do nosso ser. Tu és o nosso Deus, e digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Exaltado seja Deus. Fale com Ele. Se você o ama, expresse o seu amor. Se você é grato, expresse sua gratidão. Se você tem um grande reconhecimento para com Ele, expresse seu reconhecimento, sua gratidão. Ele nos salvou, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. E o seu filho, por sua vez, veio e entregou-se totalmente por nós. Te adoramos, te glorificamos, engrandecemos o teu nome. Tu és o nosso Deus, tu és digno de ser exaltado, engrandecido, glorificado. Que a tua presença, Senhor, abençoe, que a tua presença vivifique e renove as forças daqueles que de coração estão te buscando, te glorificando, te exaltando. Tu és o nosso Deus, digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia.
anciãos. E os anciãos lançam suas coroas e cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Levante as mãos. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Ó, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós colocamos, Senhor, a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração, os nossos caminhos diante de Ti e pedimos para que o Espírito Santo abençoe, conduza, guie, direcione, que a Tua presença, Senhor, abençoe cada uma dessas pessoas, que a Tua presença possa lhes fortalecer, lhes direcionar, lhes trazer vida, e que todos possam, Senhor, caminhar segundo a Tua vontade. Diga em nome de Jesus, te agradecemos de todo o coração. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem